Olá, eu sou a professora Cláudia Costa. Hoje trago-vos uma proposta da resolução de alguns exercícios de exame nacional no âmbito das forças e movimentos. Estes são essencialmente movimentos retilíneos ou variados ou uniformes. A recolha que fiz tem por base as dúvidas que os meus alunos me vão colocando. Um, São dúvidas que são comuns e frequentes a vários alunos e por isso é que acabei a registá-las em vídeo. Portanto, o objetivo é ajudar a esclarecer as dúvidas que surgem em algumas das alíneas. Não vou resolver nem exercícios integrais, nem exames integrais. São algumas alíneas de alguns exercícios de exame nacional. Espero ajudar-vos a perceber melhor o que está em cada um. Este primeiro exercício é do exame de 2022 da primeira fase. Fala-nos num percurso pedestre no litoral algarvio de um rapaz que encontra aos pés uma abertura na rocha. Ao olhar para o interior, verifica que há uma cavidade de desenvolvimento vertical com profundidade elevada sobre a água. Este tipo de cavidades tem uma designação, são algares. Pela abertura do algar, deixa cair verticalmente uma pedra. Aqui eu já tenho uma informação importante, porque se ele deixa cair, eu sei quanto é que é a velocidade inicial desta pedra, 0 metros por segundo, como se representa na figura 5. Admita que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, portanto tem aqui indicação da velocidade do som. Esqueci-me de ler uma frase, não foi? O som da pedra a bater na água é ouvido 3 segundos depois da pedra ser largada. Ok, então, basicamente está-me a dizer que o tempo que a pedra demorou a cair, mais o tempo que o som demorou a propagar-se até ao ouvido do rapaz, isto demorou 3 segundos. Colocar aqui a segunda informação que tinha lido, a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. A resistência do ar é desprezável. Isto é importante porque se ela é desprezável, o que eu sei é que na pedra enquanto cai só atua uma força que é a força gravítica. E a aceleração deste movimento também é gravítica. É um mostre que, para a distância percorrida h, a razão entre o tempo de queda e o tempo de propagação do som é 24. Então, basicamente, eu quero provar que tq sobre ts é 24. Quero chegar a esta indicação. Como é que eu vou fazer isto? Tenho duas hipóteses de trabalho. Uma é trabalhar a queda livre. Portanto, a pedra foi largada, caiu, chegou à água. Se eu pensar na equação das posições aqui, y igual a y0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado, quando vou substituir a posição de chegada à água, posso dizer que é a posição 0, posso arbitrar o sentido positivo para cima, para colocar esta posição como 0. A posição inicial vai ser a altura de que foi largada a pedra, a velocidade inicial é 0, já tínhamos visto a razão, e vou ter, portanto, uma aceleração que aponta para baixo, ou seja, negativa. Menos g sobre 2, tempo de queda ao quadrado. Se eu pegar nesta expressão e a resolver em ordem à altura h, talvez me dê jeito, porque vou ficar com 980 sobre 2, que é o valor de g, vezes o tempo de queda ao quadrado, igual a h. E porquê é que isto é importante? Eu posso pensar no tempo que o som demorou a propagar-se e nessas condições a velocidade do som tem sempre o mesmo valor e eu posso usar a expressão a distância que o som percorre a dividir pelo tempo em que o fez. Como eu tenho a velocidade, 340, este tempo, eu chamei-lhe há bocadinho ts, vai corresponder à altura h. E aqui eu consigo estabelecer uma relação entre estas duas, porque a altura que eu escrevi na queda livre é a mesma altura que eu representei na distância que o som percorre. Então, isso significa que os 4,90 t de queda ao quadrado são iguais aos 340 vezes tempo que o som demorou a propagar-se desde que a pedra atingiu a água. E nestas condições ainda posso trabalhar esta lógica da soma dos dois tempos ser 3 e resolver isto em ordem ao tempo que o som demorou a propagar-se, porque é 3 menos o tempo que a queda demorou a cair. E então, se eu trabalhar esta expressão, vou ficar com 390 tempo de queda ao quadrado igual a 340 vezes os 3 segundos menos o tempo de queda. Posso aplicar aqui a distributiva e se aplicar a distributiva e mandar tudo para o mesmo lado,
vou pôr menos 340 vezes 3 segundos. E agora aqui vai dar menos, mas ao passar para o outro lado já vai dar positivo. 340 t de queda vai ser igual a 0. O que eu posso fazer aqui é usar a calculadora para determinar a variável tempo de queda. Tenho aqui o coeficiente em termos x², o coeficiente em x, neste caso é o tempo de queda, e o c, que é o coeficiente que não tem nenhuma incógnita associada. Então, isto vai-me permitir obter um tempo de queda de menos 72,3 segundos ou um tempo de queda de 2,88 segundos. Como o tempo é sempre maior ou igual que 0, eu já sei que o tempo de queda só pode ser 2,88 segundos. E se eu já sei o tempo de queda, posso calcular o tempo que o som demorou a propagar-se, porque é 3 menos o tempo de queda. Se eu vier fazer aqui a substituição, 3 menos 2,88, isto vai-me dar 0,12 segundos e eu já posso estabelecer a relação que me pediram no início. Se eu determinar a razão entre os 2,88 e os 0,12, vou chegar aos 24, como queríamos mostrar. Este era o objetivo essencial. Portanto, é um exercício um pouco diferente da norma, um pouco diferente do habitual, mas em si, se tivermos alguma calma, também não é difícil de resolver. O segundo exercício que vamos ver é do Exame Nacional 2003 da primeira fase. Ele deu aqui algum trabalho a quem o realizou. Vamos fazê-lo 2 vezes. Vamos fazê-lo naquilo que eu interpreto que é a forma mais rápida dele ser executado e depois a seguir vamos fazer o processo que à partida estaria previsto nos critérios de avaliação. Embora qualquer uma das resoluções tenha sido aceite, porque todas as resoluções alternativas são válidas, só temos é que ter alguma cautela. O que é que nós temos aqui? Um prédio com 3 lances de escadas, temos que cada andar tem 2,80 m de altura e um elevador com 300 kg de massa. Para se deslocar do resto do chão até ao terceiro andar, uma pessoa de 75 kg pode usar o elevador ou as escadas. Convém perceber que nós vamos ter, de facto, um movimento desde o resto do chão até ao terceiro andar. Portanto, quando estamos no primeiro andar, o elevador está aqui, no segundo andar, o elevador está aqui, no terceiro andar, o elevador está aqui. Então, basicamente, ele vai se deslocar um andar de cada vez, o que significa que quando ele chega ao terceiro andar, vai promover um deslocamento que é 3 vezes a altura de cada andar, 3 vezes os 2,80 m de altura. A pessoa e o conjunto de pessoa mais cabine são sistemas redutíveis ao seu centro de massa e o Sol é o nível de referência para a energia potencial gravítica. Só estamos aqui a dizer que a energia potencial quando ele está no chão é 0 joules. De elevador, o percurso do resto do chão até ao terceiro andar demora 10 segundos. Temos o tempo total deste movimento. O elevador desloca-se durante o primeiro e segundo movimento com uma aceleração cuja componente escalar é positiva. Já sei que a aceleração aqui é positiva. Depois, no 1 segundo, atinge-se a velocidade máxima, que é mantida durante 8 segundos. Dos 9 aos 10, o elevador desloca-se com uma aceleração cuja componente escalar é negativa até parar. Portanto, a velocidade final vai ser 0 metros por segundo. O módulo de aceleração é constante durante o primeiro e o último segundos do movimento. Isto também é importante. Qual é que é a pergunta? Qual é o módulo da velocidade máxima que o elevador atinge? Eu posso pensar nisto de forma bem simplista, organizando os meus dados num gráfico da velocidade em função do tempo. Tenho é que ter o cuidado de fazer aqui uma divisória estratégica com os intervalos de tempo que me são descritos. O 1 segundo, depois os 9 e finalmente os 10. Durante 8 segundos a velocidade mantém-se, mas até ao primeiro segundo e depois dos 9 segundos, eu tenho variação. No primeiro segundo, a velocidade aumenta. Depois tem um valor que é constante e depois diminui até parar. Ou seja, em t igual a 10 segundos, eu sei que a velocidade é 0. Então, basicamente, se o meu objetivo é determinar esta velocidade máxima, este v que está aqui do lado esquerdo, e eu sei quanto é que o corpo se deslocou, olhando para este gráfico, eu sei que o deslocamento do gráfico é a área do trapézio. E se é a área do trapézio, eu posso calculá-la fazendo base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. E
eu sei este deslocamento total. Ele sobe 3 andares, vezes 2,80 m cada um. A base maior tem 10 segundos, a base menor só tem 8, sobre 2, vezes a altura, que corresponde à minha velocidade máxima, que é a minha incógnita. Então, basicamente, eu posso fazer esta determinação aqui sem grandes dificuldades. 3 vezes 2,80 m, vezes 2, sobre 18, vai-me dar a velocidade máxima. Contas feitas, vou obter aqui uma velocidade máxima de 0,93 metros por segundo. É uma resolução bastante simples, não envolve grande linha de pensamento, tenho apenas que me lembrar que eu posso utilizar os gráficos para determinar tudo o que eu conseguir. Vamos ver como é que eu resolvo este mesmo exercício, mas usando as equações. Pode ser? Se eu pensar nas equações, eu vou ter 3 movimentos diferentes, então convém fazer já a separação. Eu vou pensar no movimento no primeiro segundo, vou pensar no movimento do 1 segundo aos 9 e depois dos 9 aos 10. Então convém ter em mente duas equações. A equação das velocidades, a velocidade é dada por V0 mais AT, e a equação das posições. A posição é dada por x0, isto é um igual, mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Dos 0 aos 10 segundos, se eu começar pela equação das velocidades, vou obter que a velocidade em t, já posso substituí-la aqui, uma vez que tenho a equação escrita em cima, e esse é o objetivo. É a velocidade máxima, porque a velocidade só cresce neste segundo, que vai ser igual ao v0, que vai ser 0, porque o elevador parte do repouso, mais a aceleração, vezes o tempo, que neste intervalo é de 1 segundo. Eu tenho aqui que a minha velocidade máxima, na realidade, é igual à aceleração. Se eu equacionar a questão das equações, da equação das posições, posso passar o x0 para o lado esquerdo, de maneira a que eu vou ficar aqui do lado esquerdo com o deslocamento, vai ser igual ao v0t, que é 0 porque ele não tem velocidade no início, que é igual a 1 meio vezes a aceleração, vezes o tempo, que é 1,0 ao quadrado. Então vou ficar aqui com o primeiro deslocamento, vou-lhe chamar deslocamento A, que é 0,5, e eu até posso substituir o A por V máximo. Talvez me dê jeito, porque o meu objetivo é descobrir quanto é que é a velocidade máxima. Não consigo partir ou fazer mais nada a partir daqui. Então vou estudar o segundo intervalo. O segundo intervalo de tempo é do 1 aos 9 segundos. E do 1 aos 9 segundos, o que é que acontece? O que eu sei é que ele mantém a velocidade. Então, a equação das velocidades só me diz que a velocidade é constante. É sempre a mesma. Se eu pensar nas equações, vou partir já aqui para o deslocamento B. Vou ter aqui V0t, e o V0 é a minha velocidade em 1 segundo. Então, é a velocidade máxima. Vezes o tempo aqui neste intervalo são 8 segundos, mais 1 meio de at quadrado. O que é que acontece? Se ele mantém a velocidade, a aceleração é 0. Então, esta última parcela é 0. Então, eu tenho que o meu segundo deslocamento é 8v máximo. Vou ao terceiro intervalo de tempo. O terceiro intervalo de tempo é dos 9 aos 10 segundos. E dos 9 aos 10 segundos, o que é que eu tenho a acontecer? Eu sei que a velocidade final é 0, eu já ia pôr aqui um V, mas posso substituir, porque ele vai parar nos 9 segundos. O V0 corresponde à minha velocidade máxima, que foi a velocidade que ele atingiu em t igual a 1 e manteve até t igual a 9, mais a aceleração vezes o tempo. O tempo é 1 segundo na mesma, mas a aceleração, nós temos aqui a informação, ora deixem-me assinalá-la, onde é que isso anda? Ela é negativa. E se é negativa, o mais que eu coloquei aqui, na realidade vai ser substituído por um menos. Já vou colocá-lo. Então, eu sei que a minha velocidade máxima neste último intervalo é igual também à aceleração. Se eu pensar na equação das posições, vou partir novamente para o deslocamento. Aqui vou-lhe chamar C. Vai ser igual a V0t, e o V0 é a minha velocidade máxima, vezes o tempo, que neste último intervalo é de 1 segundo, menos 1 meio de A vezes 1,0 ao quadrado. Ou, se quiserem, o meu deslocamento é V máximo menos 1 meio é 0,5
vezes o A é a velocidade máxima, vezes 1, que não vai fazer aqui moça. Então, este terceiro deslocamento, se somar um V máximo com menos 0,5 V máximos, é 0,5 V máximos. E agora o que é que eu sei? Sei que o deslocamento total é a soma destes 3 deslocamentos executados em cada intervalo de tempo. Então, isto é 3 vezes os 2,80 m de altura, que corresponde aos 3 andares que o elevador subiu, que vai ser igual a 0,5 V máximo, mais 8,0 V máximo, mais 0,5 V máximo. E quando eu faço estas contas, 3 vezes 2,80, 8, 8,5 dá 9 V máximos. Então, 3 vezes 2,80 m sobre 9 vai-me dar o V máximo, de onde eu retiro o valor de V máximo, que é 0,93 metros por segundo. Ou seja, tenho que chegar exatamente ao mesmo valor que a situação anterior. Em 2023, na primeira fase, também foi bastante interessante o exercício que foi proposto para desafiar os alunos. O que é que eu tenho aqui? Uma tirinha de banda desenhada. Já vamos ver o conteúdo desta informação. Temos aqui um planeta que eles dizem que é esférico, tem densidade uniforme e pedem-nos para determinar, usando os dados da banda desenhada, a massa do planeta. Antes de eu ir à banda desenhada, para chegar à massa do planeta só me ocorre uma expressão, que é usar a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal é o G, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa do corpo que eu estiver a considerar, vezes a massa do planeta, vou pôr aqui um P, sobre a distância que separa o corpo e o centro de massa do planeta, que é o R ao quadrado. Nestas condições, para eu determinar a massa do planeta, também posso precisar da força gravítica. E a força gravítica é massa vezes a aceleração gravítica. E reparem, quando eu olho para esta expressão, agora ao fazer esta substituição, eu consigo eliminar a massa do corpo que está à superfície do planeta. E o meu objetivo continua a ser determinar a massa do planeta, pelo que, para o fazer, eu vou multiplicar o G pela distância ao quadrado e dividir pela constante de gravitação universal. Então eu vou precisar do G, da aceleração gravítica no planeta, e do raio do planeta. O que é que eu tenho na banda desenhada? Começo aqui no primeiro quadradinho, que tem a minha nave a chegar, iniciar manobra de aproximação, e depois o astronauta já do lado de fora do planeta que diz: Terra, aqui no Polo Norte não há sinais de vida, vou dar a volta pelo Polo Sul. A tira a seguir diz que 50 km corresponde à volta completa. Se é uma volta completa, estes 50 km correspondem ao perímetro. E com o perímetro, eu posso chegar ao raio. E já fico aqui com uma informação importante. 50 sobre 2π vai dar o raio, de onde o raio vai dar 7,96 km. Se eu quiser isto em metros, que é assim que eu vou precisar dele, vezes 10 elevado a 3 metros. Ok, já tenho uma informação. Ainda preciso da aceleração gravítica. Vou continuar a ler a banda desenhada. Filmar a experiência. Largar a 1,60 m do solo, ao mesmo tempo um martelo e uma pena. Ou seja, eu tenho dois corpos que vão ser largados de uma posição inicial, que é 1,60 m. Posso pensar que se isto é uma queda, o sentido positivo pode ser para cima ou para baixo. Vou escolher para cima. No espaço, a única força aqui a atuar será a força gravítica, o que significa que a aceleração destes corpos também será a gravítica. Ainda tenho aqui uma última tirinha que diz que deu 1,7 segundos para ambos. Então eu sei que o tempo de voo ou de queda é 1,7 segundos. Porquê é que isto é importante? Se eu pegar aqui na equação das posições, y igual a y0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado, eu vou conseguir dizer que eles chegam ao chão, y é 0, a partir de 1,60 m de altura. Ambos foram largados
diz largar a 1,60 m do solo, então esta parcela do meio é 0. E se eu arbitrar o sentido positivo para cima, a aceleração é negativa e é o correspondente ao G. G sobre 2 vezes o tempo, que eu sei que é 1,7. Não esquecer este quadradinho. Então, se eu resolver isto em ordem a G, vou obter, vou só passar aqui para o lado esquerdo, G sobre 2 vezes 1,7 ao quadrado igual a 1,60. Então, o G é 1,60 vezes 2 sobre 1,7 ao quadrado, que me vai permitir obter 1,107 ou 1,1 aproximadamente igual metros por segundo ao quadrado. Então, agora finalmente já posso vir para aqui e determinar a massa do meu planeta. A massa do meu planeta é este 1,107 vezes o raio ao quadrado. O raio eu já tenho aqui que é 7,96 vezes 10 ao cubo. Cuidado que isto está ao quadrado, sobre a constante de gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Este resultado vai-me dar 1,1 vezes 10 elevado a 18 kg. E já tenho aqui a massa do planeta que queria determinar. Já no exame 2024, primeira fase, o exercício foi sobre um salto vertical de um atleta durante um treino. Tenho aqui a massa do atleta de 70 kg, a figura que não está à escala representa esse salto, que se inicia a partir do repouso em T0. Eu sei então que a velocidade inicial aqui é 0 metros por segundo. Só corrigir aqui o meu V0. Este inicia o movimento a partir do repouso, instante T0, perde o contacto com o solo em T1, portanto em T1 sai do chão, isto é importante. Atinge a altura máxima em T2, colocar aqui que tem a altura máxima, e significa que em T2 a velocidade do corpo ou do atleta é 0 metros por segundo, pode dar jeito, volta ao contacto com o solo em T3. Portanto, aqui chega ao solo. O atleta pode ser representado pelo seu centro de massa, a resistência do ar é desprezável, isto também é importante. E é importante porquê? Porque se eu tiver um salto, que é o que acontece entre T1 e T3, no corpo só atua a força gravítica, e só atua a força gravítica. Eu só tenho a aceleração gravítica aqui a apontar para baixo, tenho uma queda livre, e ainda tenho que entre T0 e T1 decorrem 0,20 segundos, e entre o T1 e o T2 decorrem 0,15 segundos. Qual é que é a minha pergunta? Determina a intensidade da força de reação que, em média, o solo exerce no atleta entre o instante T0 e T1. Isto é importante perceber o que é que está aqui. O que é esta força de reação? Basicamente, para o atleta saltar, tem que haver uma força que o puxa para cima. Quem é essa força? É a força que o chão exerce nele. Se eu pensar aqui entre T0 e T1, eu vou ter duas forças a atuar. Por um lado, a força gravítica, que atua sempre. Por outro lado, a força que o chão exerce no atleta. Chama-se reação normal. Aqui ficou meio baralhado. E a pergunta que me estão a fazer é: quanto é que é esta força? Como é que eu posso calcular essa força? Com a segunda lei de Newton, a resultante é massa vezes a aceleração, e a minha resultante é a reação normal. Se eu arbitrei, ainda não arbitrei, mas posso arbitrar o sentido positivo para cima, é a reação normal menos a força gravítica, que vai corresponder à massa vezes a aceleração. E se eu pegar nesta lógica, eu, para determinar a reação normal, que é a minha pergunta, tenho que fazer massa vezes a aceleração mais a força gravítica. E se por um lado eu posso calcular a força gravítica facilmente, m vezes g, e o atleta tem 70 kg e o g é 9,80 para distâncias próximas da Terra, eu posso, sem grandes dificuldades, chegar aqui e determinar logo este valor. O meu problema é determinar a partir daqui a aceleração. Como é que eu vou fazer isso? Só por aqui os 686 newtons da força gravítica. À partida, eu tenho que estudar mais qualquer coisa. Eu, para descobrir esta aceleração, posso usar a equação das velocidades.
a velocidade é igual a v0 mais at, de onde ele parte do repouso, portanto a velocidade inicial é 0, a velocidade final eu não sei quanto é, preciso desse valor, que vai ser igual à aceleração vezes o tempo. O tempo eu sei, a força vai atuar do T0 ao T1, que é 0,20 segundos. Então, se calhar agora o meu objetivo passará por determinar aquela velocidade. Como é que eu posso fazer isso? A velocidade com que ele chega a T1 é a velocidade com que ele sai no salto. Então, é a velocidade inicial para o movimento de T1 a T2. Então, interessa-me estudar esse movimento. T1 a T2. Vou só fazer aqui assim um ajuste, porque este primeiro rasgo de pensamento está a ocorrer entre T0 e T1. Entre T1 e T2, se eu aplicar a equação das velocidades, eu sei que ele, quando atinge a altura máxima, tem uma velocidade de 0. O V0 é a velocidade que eu quero e também sei quanto é que é a aceleração, porque se só atua de T1 a T2 a força gravítica, a aceleração é a gravítica. Então é 9,80 vezes o tempo, que ele também me diz quanto demora a atingir a altura máxima, os 0,15. Isto significa que eu facilmente aqui determino V0. É só 9,80 vezes 0,15 que me vai permitir obter aqui 1,47 metros por segundo. Com esta informação, eu já posso vir calcular a minha aceleração. Ora, reparem, vou dar continuidade aqui à resolução. 1,47 sobre 0,20 vai-me dar a aceleração. Vou arranjar aqui um cantinho. Se fizer 1,47 a dividir pelos 0,20 que tinha lá atrás, vou ter uma aceleração de 7,35 metros por segundo ao quadrado. E tendo a aceleração, também já posso vir aqui calcular a reação normal. Ela é igual à massa do atleta, que é 70 kg, vezes os 7,35 que correspondem à aceleração, mais os 686 da força gravítica que já tínhamos calculado. Se eu fizer as contas, vou obter aqui um valor de 1,2 vezes 10 ao cubo newtons. Portanto, na realidade, o meu primeiro passo, só mudar aqui a cor, foi estudar de T1 a T2 quanto é que é a velocidade inicial. O segundo passo foi calcular a aceleração de T0 a T1 e o terceiro passo foi, de facto, calcular a intensidade da reação normal. Vamos fazer mais um? Este exercício é um pouco mais estranho e obriga-nos a pensar uma coisa muito interessante quando nós escrevemos a equação das posições ou das velocidades. E se calhar eu começo por aí antes de vermos o exercício no concreto. Quando eu escrevo aqui quer a equação das velocidades, quer a equação das posições, só terminá-las aqui, o tempo que eu estou a usar aqui na realidade não é um tempo, não é um instante, é um intervalo de tempo. É o t menos o t0. Só que mais de 90% dos exercícios que nós resolvemos partem de um instante inicial que é 0. E há situações em que isso não é o que acontece. No fundo, vai ser isso que nós vamos pensar aqui. O que é que nós temos? Temos um automóvel com 1000 kg de massa que está parado junto a um semáforo. Ou seja, a sua velocidade inicial é 0 metros por segundo. No instante em que ele inicia o seu movimento, é ultrapassado por uma moto com 150 kg de massa que se move na mesma direção e no mesmo sentido com velocidade de módulo constante igual a 10 metros por segundo. Portanto, eu tenho dois veículos, uma moto e um automóvel, e convém separar ambos, até porque a moto diz-me aqui que se move com velocidade constante. Se eu pegar na equação das velocidades para a moto, isto é igual a V0, que é 10, mais a aceleração vezes o tempo. Mas se eu pensar nisso, se ele mantém sempre a mesma velocidade, a aceleração é 0. Se pensar na equação das posições, a posição da moto é dada por x0, eu posso dizer que o semáforo é posição 0 e o movimento inicia-se aqui, então x0 é 0, mais a velocidade inicial, que é 10, vezes o tempo, e não tenho a última parcela porque ele desloca-se com movimento uniforme, portanto não há variação da velocidade. Se eu pensar no automóvel, eu tenho aqui uma situação diferente.
Considere que a trajetória descrita por ambos os veículos é retilínea e horizontal e eles podem ser representados pelo seu centro de massa segundo o modelo da partícula material. A figura representa o gráfico do módulo da velocidade do automóvel em função do tempo. Pergunta. Determina a distância percorrida pelos dois veículos até se encontrarem novamente. Apresente todos os cálculos efetuados. Se calhar dá-me jeito perceber que, como eu tenho aqui o gráfico que descreve o movimento automóvel, e reparem que ele aumenta a velocidade até 12 metros por segundo nos primeiros 6 segundos e a partir daí o movimento é uniforme. Então eu vou ter duas fases do movimento aqui. Dos 0 aos 6 segundos, o movimento do automóvel é acelerado. E o que eu vou ter aqui, se calhar dá-me jeito, é perceber onde é que estes dois corpos se encontram, onde é que eles estão ao fim de 6 segundos, para perceber se este encontro acontece antes ou depois dos 6 segundos. Se eu pensar na moto, isto é só fazer 10 vezes 6, que me vai dar os 60 metros. Se eu pensar no automóvel, nesta fase do movimento acelerado, a posição é dada pela posição inicial, que é 0, a velocidade inicial, que também é 0, olhando para o gráfico. Então, isto é 1/2 vezes a aceleração, vezes o t ao quadrado. O t ao quadrado eu sei que vai ser 6. Colocar aqui vezes 6. E eu posso fazer a terminação a partir daqui. Mas eu não tenho o x nem a aceleração. Posso vir buscar a aceleração ao declive. Dá-me trabalho. Também posso pensar que o deslocamento do gráfico v de t corresponde à área de um triângulo, que é a base maior vezes a altura, é a base vezes a altura sobre 2. E se eu fizer este cálculo, vou ter 6 vezes 12 sobre 2, que dá 36 metros. Então, se a moto ao fim de 6 segundos está nos 60 metros e o automóvel nos 36, significa que eles só se encontram depois dos 6 segundos. Então, se só se encontram depois dos 6 segundos, eu tenho que ir buscar a equação das posições do automóvel para depois dos 6 segundos. E eu já sei que depois dos 6 segundos ele está na posição 36 metros. A sua velocidade inicial é 12 vezes o tempo e não tem mais aceleração, porque o movimento a partir de t igual a 6 é uniforme. Ok, então, basicamente o que eu sei é que para eles se encontrarem, a posição da moto e do automóvel tem que ser coincidentes. Então, a posição do automóvel é 36 mais 12, e esqueci-me aqui de uma coisa importante. Eu comecei por dizer que este tempo, na realidade, não é um instante, mas um intervalo, é o t menos o t0. Se eu estou a pensar na equação das posições para o automóvel a partir dos 6 segundos, eu tenho que ter esse ajuste aqui. Este t é t menos 6, porque eu vou comparar o que é que acontece aqui ao movimento do automóvel com o que acontece com a moto, que é 10t. E este t que está na moto, o t0 é 0. No automóvel, se eu estou a contar que a posição inicial dele ao fim de 6 segundos é 36, eu não estou a considerar o t0 igual a 0. E não o posso fazer, porque na realidade o movimento dele é acelerado até aos 6 segundos. Quando eu resolvo isto, portanto, 36 mais 12t menos 12 vezes 6, e já vou passar o 10t aqui para o lado esquerdo, é igual a 0. Agora interessa-me, os termos em t devem estar todos do mesmo lado. 12t, portanto, olhando para aqui, menos 10t, vai dar 2t. E o 36, aqui o 12 vezes 6 dá 72. Não esquecer deste menos que está aqui. 36 menos 72 dá menos 36. Passa para o outro lado como 36. Então, o tempo é 36 sobre 2, o que significa que o t me vai permitir obter 18 segundos. Então, o objetivo é terminar a distância percorrida pelos dois veículos até se encontrarem novamente. Eu sei que eles se encontram no instante t igual a 18 segundos. Então, posso buscar o x do automóvel ou da moto, tanto faz. Tenho é que usar a equação acertada para determinar essa distância. Vou usar a da moto, que é uma equação mais simples. 10 vezes t dá 10 vezes 18, que dá 180 metros. Basicamente, eles só voltam a encontrar-se ao fim de 180 metros de deslocamento. Portanto, na posição 180 metros.
É um exercício um pouquinho confuso, especialmente que nós temos de considerar esta parte aqui, no caso do automóvel, aquele t é um t menos um t0. Portanto, nós quando escrevemos esta equação, já devíamos estar a considerar que isto é um t, menos t0, que isto é um t menos um t0, não esquecer aqui o quadrado, ou que isto é um t menos um t0. Muitas vezes temos é que o instante inicial é zero e por isso é que não há necessidade de escrever desta forma. Portanto, há alguma cautela, porque isto também sai nos exames nacionais desta forma. Eu não concluí a primeira tentativa de resolução, mas vocês podem fazê-lo na mesma, porque se eu vier aqui calcular ou usar a equação das velocidades dos 0 aos 6 segundos, eu ainda consigo fazer isto em vez de usar a área usando as equações. Portanto, eu sei que a velocidade final é 12, a inicial é 0, não sei quanto é que é a aceleração, mas sei que o tempo que passou foi 6 segundos. Isto significa que 12 sobre 6 vai-me permitir obter a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. E então eu já posso vir aqui atrás, determinar quanto é que é a posição, 1 meio vezes 2 vezes 6, esqueci-me aqui do quadrado há bocadinho. Agora é que eu estou a reparar, é 1 meio de AT ao quadrado. Então, 6,0 ao quadrado vai-me dar os tais 36 metros que eu fui buscar às áreas. O que acontece é que esta forma de escrita vai demorar um pouco mais de tempo através das equações e eu queria ser rápida para pegar no objetivo do exercício. Vamos fazer mais um? Vamos então ver o último exercício do vídeo de hoje. Temos aqui um módulo interativo presente no Museu de Ciência que proporciona ao utilizador uma experiência de queda livre. A figura não está à escala, tem um esquema desse módulo. Ela começa quando o utilizador larga o cabo na posição A, então eu já sei que a velocidade em A é 0, que está a 8 metros do solo. Então eu sei que a altura em A é 8,0 metros. Tem velocidade inicial nula, caindo até à posição B sem contacto com a rampa. Ok, se calhar dá jeito pensar que tem aqui uma divisória. Ao passar em B, inicia o contacto com a rampa com um atrito significativo. Portanto, a partir daqui há força de atrito a atuar. Entre C e D, o utilizador percorre 4 metros, que já está aqui na imagem, com aceleração constante de módulo igual a G sobre 2. Se calhar dá jeito tirar daqui o módulo e pensar se esta aceleração é positiva ou negativa. Temos aqui uma informação importante, que é ele percorre os 4 metros, a aceleração é constante e para na posição D. Então, se a velocidade em D é 0, é porque tem que haver uma força a contrariar o movimento para que a velocidade se anule. Então, a aceleração tem que apontar para o lado esquerdo. Então, se eu disser que para a direita está o sentido positivo, a minha aceleração é negativa. É menos G sobre 2. O Sol é o nível de referência da energia potencial. Então, no Sol a energia potencial é 0. E entre A e B tenho queda livre. Também é importante pensar nisto, porque se eu tenho aqui queda livre, só atua sobre o corpo a força gravítica e a aceleração que estamos a trabalhar também é gravítica. O que é que eu quero calcular? Determina a percentagem de energia mecânica do utilizador dissipada entre as posições B e C. Se eu quero a percentagem de energia dissipada, a primeira coisa que eu tenho que perceber é o que é que representa essa energia dissipada. Ela corresponde ao módulo da variação da energia mecânica. E como me estão a perguntar em percentagem, eu vou ter de a comparar com a energia mecânica inicial. Para obter em percentagem, multiplicar tudo por 100. Também dá jeito perceber qual é que é este movimento inicial. Se eles me estão a pedir entre B e C, é porque esta energia mecânica inicial é a energia mecânica no ponto B. Então, eu para poder fazer isto, vou precisar calcular a energia mecânica no ponto B e a energia mecânica no ponto C. Para eu pensar no ponto B, se calhar dá-me jeito estudar o que é que acontece entre A e B, que eu tenho queda livre. Se eu tenho queda livre, só tenho uma força a atuar que é gravítica, então o sistema é conservativo, e se o sistema é conservativo, a energia mecânica é igual ao longo de todo o percurso. E dá-me jeito pensar, então, que a energia mecânica em B é igual à energia mecânica em A. Porquê? Porque a energia mecânica é a cinética mais a potencial. A cinética em A é 0, porque o corpo largou o cabo, e a energia potencial é m vezes G vezes a altura em A. E eu sei quanto é que é
o G, que é 980, e sei quanto é que é o H, que é 8. Não sei quanto é que é a massa, mas não devo afligir-me com isso. E porquê? Quando eu estou a calcular esta energia mecânica no ponto B, 8 vezes 9,80 vai-me dar 78,4 m's joules. Os m's são a massa. À partida isto deve dar para cortar ou para simplificar mais à frente. Então eu vou esperar para ver. Eu também preciso da energia mecânica no ponto C. E a energia mecânica no ponto C também é cinética mais a potencial nestes pontos. A potencial é zero, porque estamos no nível de referência. Então a energia mecânica vai ser dada por 1/2 da massa vezes a velocidade em C ao quadrado. Eu não tenho a massa e também não tenho a velocidade em C. Mas posso tentar encontrá-la. Como é que eu a vou encontrar? Vou, por exemplo, trabalhar... só fazer aqui a minha divisória. Posso trabalhar a equação das velocidades. A velocidade é igual a V0 mais AT. E eu posso trabalhar o que acontece entre C e D. Entre C e D, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é a velocidade em C, a aceleração já vimos que é negativa, é menos G sobre 2, portanto, menos 9,80 sobre 2, vezes o tempo. Eu já tenho aqui informação sobre a velocidade em C. O 9,80 é 4,90 T's. Passei para o outro lado, por isso é que ficou positivo. Ok, preciso do tempo para descobrir esta velocidade. Se não me dão aqui, vou usar a equação das posições. X de t igual a x0 mais v0t mais 1/2 de at ao quadrado. Quando eu vou resolver, o x menos o x0 é 4 metros. Posso passar tudo para o mesmo lado. Vai ser igual à velocidade inicial, que é a velocidade em c, vezes o tempo, que eu não sei, menos 1/2 vezes os 9,80 sobre 2, que é 4,90 t ao quadrado. Tenho duas incógnitas em cima, mas eu tenho uma informação aqui sobre a velocidade em C e posso usá-la para substituir cá em baixo. 4 é igual à velocidade em C, que é 4,90 t, menos, e agora tenho aqui 1/2 de 4,90, isto vai dar 45, 2,45, 2,45 t's. Esqueci-me aqui do t quadrado, porque isto é VC 490 vezes t, menos 2,45 vezes t ao quadrado. Então, se eu continuar esta resolução, vou obter aqui 4,90 menos 2,45, que me vai dar 2,45 t quadrado, permitindo-me descobrir aqui o tempo. 4 sobre 2,45, raiz quadrada de t, então t igual 4 sobre aquele valor, raiz quadrada, vai-me dar 1,3 segundos. E eu já posso vir aqui calcular a velocidade em C, vezes 4,90, 6,26 metros por segundo. E já posso vir aqui acima dar continuidade a esta resolução. 1/2 vezes a massa, vezes 6,26 ao quadrado. Que me dá 19,6 m's joules. E agora vamos tentar terminar com o cálculo que efetivamente nos interessa. A variação da energia mecânica em C, menos a energia mecânica em B, sobre a energia mecânica inicial, que é a energia mecânica em B, vezes 100. Se eu der continuidade, a energia mecânica em B nós já sabemos que é 78,4 m's. Em C, 19,6 m's, menos 78,4 m's. Não esquecer que isto está em módulo, vezes 100. Posso cortar as massas porque estão presentes em todas as parcelas. E o que eu vou obter aqui? 19,6. 19, onde é que vem o 16? 19, eu tenho que corrigir aqui. Tinha o 19 na cabeça, mas escrevi 16. 19,6 menos 78,4 sobre 78,4 vezes 100 vão me permitir obter uma percentagem de 75%.
Portanto, este é um exercício mais elaborado, tem muitas etapas, temos de cumprir várias determinações ao longo do caminho para conseguirmos, de facto, atingir o nosso objetivo. Na realidade, nenhum destes exercícios é muito fácil logo à primeira vista, só depois de o percebermos muito bem é que conseguimos resolvê-lo sem dificuldades. Espero ter ajudado todos com algumas das questões que possam ter surgido na resolução destes exercícios de exame, mas se houver dúvidas, deixem-me uma mensagem aqui em baixo ou contactem-me através do e-mail. Bom trabalho a todos!